Não, então assim, é um bate-papo assim, para a gente entender um pouquinho o que o Boal pensou, né, quando ele faz esse livro dele, né, A Estética do Bonito. Não o que ele pensou no livro inteiro, a gente vai falar hoje sobre o primeiro capítulo, que é o pensamento sensível e o pensamento simbólico, né, de acordo com o Boal. E qual é a ideia do Boal sobre estética? Porque a gente sabe que a palavra estética, ela já tem um significado. Ela tem uma ideia, e alguns filósofos, né, muito anteriores a Boal já defendem que estética é determinada coisa. Então, só para a gente entender isso, tá? Porque o Boal propõe uma nova estética, uma nova forma de ver a estética e o belo, tá bom? Então, a primeira coisa que ele começa o livro dele falando é que ele se baseia num filósofo do século XVI, 1719, 14, 18, chamado Alexander Baumgarten. É um filósofo alemão, né? E por que ele é interessante, esse filósofo? Porque ele é a pessoa que coloca a disciplina estética como um estudo acadêmico. Antigamente ninguém estudava sobre estética, sobre o belo, sobre, né, a beleza, sobre o feio, sobre o sublime nas universidades. Só que o Alexander Baumgarten ele tem um pensamento muito diferente do que o Boal tem de estética. Para o Baumgarten, estética quer dizer que algumas pessoas, né, ele achava que algumas pessoas teriam um pensamento, né, teriam uma forma de entender o belo especialmente de outras. Quer dizer, algumas pessoas nascem com um dom, né, que ele pode chamar essas pessoas de estetas, e esse dom é que vai fazer com que você consiga admirar uma obra de arte. E se você também tiver esse dom, você vai conseguir produzir uma obra de arte. Então, o Alexander Baumgarten e outros filósofos que vêm depois do Alexander Baumgarten defendem a ideia de que a estética, né, de que o belo está na coisa. Quer dizer, existem coisas no mundo que são belas e ninguém nega a beleza dessas coisas, né? Um desses filósofos é o Kant, né? Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, né, Gel? É um filósofo alemão, né? Mas uma coisa interessante que o Baumgarten traz e que o Boal concorda é que a estética é uma comunicação através dos sentidos. Então, quando o Boal sempre fala de estética, ele está falando de comunicação. Então, quando você está quando eu estou me comunicando aqui com vocês, movimentando o meu braço, né, fazendo movimentos ou modulando a minha voz, o Boal já iria dizer que isso é uma comunicação estética, é uma comunicação sensível, que não necessariamente tem a ver com esse tipo de beleza, né? Então, o que o Baumgarten e outros filósofos falam? Para você admirar esse tipo de obra aqui, você já tem que ter um conhecimento prévio. Não é qualquer um, né? Não é eu morando lá na comunidade da Mangueira que vou ter esse conhecimento prévio, porque eu preciso conhecer sobre filosofia, eu preciso conhecer sobre a história da arte, eu preciso conhecer sobre vários elementos, né, que, claro, naquela época, quem poderia ter esse tipo de conhecimento? Quem poderia ter? Conhecimento para você conseguir admirar uma obra de arte de acordo com o que esses filósofos estavam falando. A classe elite? A elite. Então aí já tem uma diferença de classe. Quer dizer, pobre e ferrado não pode admirar arte, né? Não tem um conhecimento para admirar arte. Fazer arte, minha filha, menos ainda. Se você não consegue admirar, como é que você vai fazer, produzir arte, né? Então, o Kant, por exemplo, um outro filósofo, ele dizia o seguinte, né, porque esse tipo de pensamento do Baumgarten, ele nos leva, né, a pensar o seguinte: existem determinadas paisagens, por exemplo, que para alguns filósofos são belas e não há discussão nisso, né? Então, por exemplo, vocês acham que alguém poderia achar esse pôr do sol aí feio? É possível? Ou você acha que todos os lugares do mundo vão achar esse pôr do sol belo? O que vocês acham?
pode ser achar feio. Alguém pode achar feio, né? Você. Pensando num amigo nosso, Edward, da Palestina, que vive naquela região tão árida, quando ele esteve aqui no Brasil durante semanas, ele disse que não aguentava mais olhar Morro Verde, então aquilo para ele estava incomodando. Então, nesse sentido inverso, talvez possa alguém não achar isso. Então, esses filósofos diziam que não, que esse tipo de imagem aqui, qualquer pessoa em qualquer cultura vai achar aquilo ali belo. Né? O Kant, por exemplo, e o Baumgarten também defendia isso. Claro, no Nordeste as pessoas dizem que o dia está bonito quando está nublado. Bonito, está bonito hoje está bonito. É, né? É chover. Mas tem uma diferença entre belo e feio, diferente. Não, estou falando belo de beleza. O belo enquanto... o belo esteticamente, isso. Aí qual é o outro belo? Tá? Porque o feio pode ser belo. Pode, claro que pode. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Por exemplo, o Kant também falava assim, uma rosa, né, um outro elemento da natureza, essa rosa aqui, todo mundo, é impossível alguém achar que isso aqui é feio, não é belo, por exemplo. A beleza já está na rosa, independente da sua criação, independente do lugar que você mora, independente de qualquer coisa, a beleza está na coisa. E aí o Boal questiona esse tipo de pensamento. Por quê? Porque esse pensamento pode nos fazer levar a acreditar que se uma rosa pode ter a beleza nela, ou um pôr do sol, né, pode ter a beleza só no pôr do sol, ou se aquela imagem anterior que eu coloquei, né, em si ela pode ser bela, quer dizer, eu é que tenho que aprender a admirar a beleza que tem nessa obra de arte. Se eu penso nisso, por que eu não posso pensar que existem pessoas que são belas na sua essência e outras não são? Então esse pensamento filosófico de que a beleza está nas coisas é perigoso, é politicamente perigoso, né? É eticamente perigoso também, não é isso? Então, por exemplo, por que algumas culturas a gente tem que é conceitualmente construído o que é belo? Né? É uma mulher magra, é um homem forte, branco, de cabelo louro, né? Então existe uma estética produzida que defende essa linha de pensamento, né? Então muita gente acredita que os traços finos são os traços que são harmônicos, né? Para você ter a beleza, você precisa ter uma harmonia no seu corpo, uma harmonia no seu caminhar, uma harmonia na sua face, e que isso vai produzir algo belo. Só que aí a gente vem e se questiona, né? Por que de repente outras culturas, por que uma mulher, né, que não tem esses traços finos não seria bela? Será que na sua cultura ela não seria bela? Será que uma pessoa que não tem, né, a vivência com esse tipo de beleza, será que ela está acostumada com ela vai achar aquela pessoa branca de traços finos bela? Por que uma pessoa indígena, por exemplo, que não tem esse tipo de traço eurocêntrico, né, por que não pode ser considerada bela? Então o Boal traz essa questão. Para o Boal, agora a gente entra, né, na nossa matéria, né, ele vem e pergunta, para o Boal, o belo não está na coisa. Quer dizer, o belo não estaria naquela rosa. Aquela rosa ou aquele pôr do sol, como vocês falaram, sozinho ele não é belo. Ele vai ser belo de acordo com a experiência que aquela pessoa tem com aquela rosa, ou aquela obra de arte, ou aquela pessoa que ele está vendo. Então, se de repente, você estava falando, no Nordeste as pessoas veem o sol quente o tempo inteiro e associam isso já à seca, né? Ou então o Eduardo já não aguenta mais ver o verde, porque ele está acostumado a ver a sua terra lá da Palestina. Então, a experiência que aquela pessoa, que aquele sujeito tem com relação àquele objeto ou com aquela obra de arte, vai fazê-lo entender que aquilo ali é belo ou não é belo. Que aquela pintura, mesmo sendo estranha, mesmo não sendo bonita, né, assim, pode ser bela. E o belo não está só na coisa, está no olhar de quem vê
a imagem. E aí, né, aí ele diz isso porque o que acontece? O Baumgarten, né, que é importante, isso está no livro do Boal, né, que ele começa o livro apontando o Baumgarten. Só que a única proximidade que o Baumgarten tem de Augusto Boal é na comunicação dos sentidos. Toda a teoria do Baumgarten é uma teoria que vai contra o teatro do oprimido, né? Então é bom a gente, isso está até no livro, né? Está até nesse outro livro que a Claudete mostrou ali, né? Porque é interessante a gente pensar, né, nisso. Ele se baseia no Baumgarten para iniciar a discussão sobre a comunicação sensível, mas se você estudar mais profundamente o que o Baumgarten diz, é uma teoria estética meio contrária, meio reacionária, né? Meio elitista. E aí ele diz isso, ó, a estética não é a ciência do belo, isso o Boal diz, né? Mas da comunicação sensorial e da sensibilidade. Então, nesse momento aqui, nós já estamos fazendo estética para o Boal, né? Já existe essa comunicação através, como eu falei, da minha fala, através dos meus movimentos, através das pausas que eu dou nessa fala. E aí ele leva em consideração a cultura, e cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua experiência, e leva em consideração os sentidos. Mas por que eu falei tudo isso, né? Poxa, Flávio, você está falando todo de belo, 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 mas o tema, né, o tema do nosso capítulo não é o belo está ali dentro, né? Mas eu achei importante a gente começar falando do belo para saber de que ponto o Boal parte, para falar dessa forma de comunicação, porque para o Boal existem duas formas de comunicação que é claro que não estão separadas. Ele separa no livro didaticamente para a gente entender, só que essa comunicação ela se dá o tempo inteiro simultaneamente. Então a primeira coisa que ele fala é do pensamento sensível. Pensamento sensível é aquele, né? Então, criança, por exemplo, vai na areia da praia, ela brinca de fazer escultura, ela brinca de pintar. Então ela vai tentando entender o mundo, né, através da comunicação somente sensível. Porém, aos poucos, quando ela vai crescendo, ela vai tentando codificar, né? Ela vai aprendendo as palavras, né? Ela vai associando um sentimento a uma determinada palavra, uma imagem de uma pessoa a determinada palavra, e ela vai começando a organizar o mundo dela de uma forma simbólica também, né? Então nós temos depois o pensamento simbólico. Então, Boal diz, pensamento sensível, sinalético, da sensibilidade, é aquele das emoções. As minhas palavras estão dizendo uma coisa, mas o meu corpo pode estar ou reforçando o que as palavras estão dizendo, ou dizendo o contrário, né? Então, aquele exercício que a gente faz, quantos A's existem em um A? Né? Fala o sim querendo dizer não. Sim. A palavra está dizendo uma coisa, o meu simbólico está dizendo sim. Só que o meu sensível está falando uma coisa completamente diferente, completamente contrária, né? E aos poucos a criança vai, né, crescendo, nós vamos crescendo e vamos começando a associar, né, o sensível com o simbólico, a fazer essa brincadeira, né? Ora eu falo reforçando a minha palavra, ora o meu sentimento não reforça e fala ao contrário. E aí o Boal diz o seguinte, que conforme a gente vai crescendo e vai sendo alfabetizado, né, os meios de comunicação vêm e massacram a gente com informações para que a gente esqueça o nosso lado sensível. E que a gente, aos poucos, vai só se baseando nas palavras, como se as palavras fossem a única verdade. E aquela nossa sensibilidade de criança, infantil, ela vai sendo esquecida, ela vai sendo deixada de lado, né? E é claro, a gente vai, hoje é só o primeiro dia de seminário, eu não vou aqui entrar nos outros temas, que tem muitos temas por aí, né? Mas para a gente entender, né, que conforme a gente vai crescendo e vai vendo outras coisas, se comunicando com outras pessoas, a gente vai abrindo mão da nossa sensibilidade e acreditando que só as palavras dão conta de tudo. Quer dizer, só o que o Jornal Nacional fala, ou que o Jornal Globo está imprimindo lá, aquilo ali é uma verdade.
Independente se a sua sensação está entendendo outra coisa. Independente se os seus olhos tá percebendo que há algo por trás daquela notícia. Por exemplo, o teatro-jornal é um teatro, é uma técnica que aflora esse pensamento sensível, para você tentar entender o que tem por trás das entrelinhas daquela palavra. Que muitas vezes a notícia é dada, só que você não entende o que tem por trás daquela informação. E toda informação ela tem uma ideologia. E aí o Boal, com a sua proposta da estética do oprimido, qual é? É fazer com que o oprimido redescubra esse pensamento sensível, que aos poucos é apagado, que aos poucos é minimizado. Tá? Pensando que não existe uma estética só. Como a gente está acostumado a ouvir, como a gente está acostumado a reproduzir. Então, a estética hoje em dia, ela perdeu a sua força enquanto palavra. Quando fala estética, a gente pensa o quê? Vou num salão de beleza. Estética ficou associado à beleza e não à sensibilidade. Então, assim, a gente, hoje em dia, reproduz uma estética dominante, que vem através das novelas, que vem através dos filmes de Hollywood. Só que isso é uma estética enlatada, uma estética que algumas pessoas produzem, que não leva em consideração as outras pessoas e a maioria das pessoas. Não leva em consideração o pensamento das pessoas. Por exemplo, quando alguém escreve no seu apartamento no Leblon uma novela sobre como são os moradores do Alemão, do Salve Jorge, por exemplo, aquela pessoa está lá no seu apartamento, não tem nenhuma noção de qual é, mesmo que tenha noção, porque mesmo que ela vá fazer um laboratório, olhar assim e voltar para escrever, ela vai criar um ponto de vista de alguém que não é representante daquela classe. Então ela vai criar uma estética que eu acho que é boa para vocês. Eu acho que os problemas que vocês da Maré precisam falar são esses problemas, mas eu não vivo na Maré, eu não passo por esses problemas. Então, quando o teatro do oprimido tenta modificar essa formulação e diz, não, você oprimido é que tem que criar a sua estética, você oprimido é que tem que dizer através da arte, através dos sentidos, o que você quer representar, eu acho que isso que é o potencial no pensamento do Boal. É quando o oprimido se apropria desses meios e através da sua estética, através das suas palavras, através dos seus sons e das suas imagens, ele consegue reproduzir a realidade, representar a realidade para pensar e transformar essa realidade. Beleza? Vamos então abrir agora, Vamos agora fazer o seguinte, falei a dessa aqui, levantei vários teminhas, provavelmente tem várias questões, várias dúvidas, então ele sugere o seguinte, que a gente se divida em quantos grupos? Acho que 4. 4 grupos. Quer explicar essa parte? Tá, então gente, qual é a proposta agora? A partir do que a gente leu no livro, no qual o texto que o Flávio fez, a apresentação dele agora, o que a gente pensa, o que a gente vai distribuir de nosso conhecimento com as pessoas, a proposta agora é se dividir em 4 grupos, de preferência com alguém que não seja aquela pessoa que você conversa sempre, a gente trocar ideias mesmo. Então, o que a gente pensou como condução? Vai ter um relator, escolher uma pessoa do grupo que vai relatar o que vocês pensam. Como condução também, o que é consenso para vocês do que foi falado? A gente concorda que isso aqui tá bom, isso aqui a gente concorda, a maioria pensa assim. Claro que não vai ter uma maioria absoluta, as pessoas têm suas diferenças e tal, mas enfim, a gente vai encaminhar para esse consenso do que todo mundo concorda. E um consenso também do que é a contradição. Não, isso aqui eu acho que é isso, você acha que é aquilo, e a gente também colocar essa questão. Tem alguma contradição no texto, tem alguma contradição no que você coloca, alguma coisa que foi falada, alguma coisa que eu colocaria de outra maneira, eu não explicaria dessa maneira, explicaria de outra. Então, essa contradição tem que ficar clara para o relator que depois vai falar para o grupão.
Então, a segunda etapa são quatro grupos, né? De preferência não é o seu colega de sempre, a gente poder trocar as ideias, escolhe um relator e aí você vai encaminhar para o que é consenso e o que é contradição, tá? É isso. Aí a gente vai ter mais ou menos uma meia hora, 40 minutos para esse debate, depois a gente vai ter uma hora para o coletivão poder aí vai ter um outro relator e a gente vai tentar entender o que foi que esse grupo aqui pensa sobre isso. A gente acha isso aqui, e sair daqui com alguma coisa encaminhada como pensamento coletivo, né? Não único, mas um pensamento cheio de nossas complexidades tão importantes. Vamos lá então? Divide